Beatriz Breves, que é psicóloga e psicanalista. Olá, muito boa tarde, Beatriz. Como vai? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, muito bom. Maravilha. Beatriz é, além de psicanalista, psicoterapeuta, também fundadora da Sociedade da Ciência do Sentir. Então, para começar, eu gostaria que a senhora começasse esclarecendo o que é essa ciência do sentir. A ciência do sentir é o seguinte, quando eu me formei há 30 anos, há 35 anos atrás, eu percebi que o universo dos sentimentos sempre foi colocado assim, como uma coisa menor, coisa de, enfim, a gente reprime, a nossa cultura, a educação é reprimir o que sente, enfim, ninguém conhece muito o universo dos sentimentos. Então, mesmo os estudos sobre o sentir são muito poucos. Você tem um estudo sobre o comportamento humano, a psique, enfim, mas o sentir em si é muito pouco. E aí eu comecei uma pesquisa. Para isso eu fiz física, eu incluí a biologia, a arte, a transdisciplinaridade. E fui, tem 30 anos a mais que eu pesquiso isso. Então eu chamei de ciência do sentir, quer dizer, na verdade tem uma parte teórica que eu desenvolvi e tem a parte também que requisitar as pessoas, olha, vamos falar de sentimentos, não tema o que você sente, o vínculo é uma coisa extremamente importante, o afeto, o que você sente pelo outro, são mais de 500 sentimentos que a gente vivencia, e a gente expressa esse universo, a gente deixa ele em segundo plano, fica muito em cima da razão, não que a razão não seja importante, ela é fundamental também, mas o sentimento é o que dá o colorido à nossa vida. Né? Há pouco estava falando aí do pintinho que comeu, quer dizer, havia um afeto, o colorido, aquele não era qualquer galinha, qualquer pintinho, era um afeto que estava envolvido ali, era um sentimento que estava envolvido. Então, a ciência do sentir, ela vem requisitar um movimento para vamos falar de sentimentos, vamos nos voltar para o que sentimos também, além do corpo teórico que ela tem. Isso já tem mais de que eu pesquisei. A sociedade tem 11 anos, mas a pesquisa já tem mais de 30 anos. E esse último livro da senhora, como bem acabou de falar, é fruto de mais de 30 anos de estudos, de observação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas observações mais contundentes sobre as relações do ser humano com os sentimentos e que a senhora traz nesse livro. Se eu pedir a você, assim, de um modo geral, se você pedir uma pessoa, me fale 10 sentimentos. Né? O ouvinte agora, eu pense em 10 sentimentos. Eu garanto que os 5 primeiros, 4, 5 primeiros vão ser fáceis. Depois a pessoa vai começar a parar para pensar. Aí vai se esforçar. Quando chegar no 10º, 10º, a pessoa vai paralisar e vai ficar procurando sentimentos. Quando, na verdade, o universo dos sentimentos, se você olhar no Google, são mais de 500 sentimentos. E muita coisa que a gente confunde pensando que são ações, também tem um sentimento correspondente. As pessoas não conhecem o universo dos sentimentos. As pessoas nomeiam equivocado os sentimentos. De um modo geral, as pessoas se reprimem. Então, o objetivo, a busca, esse livro, o Falando de Sentimentos, com Beatriz Breves, eu trago 80 sentimentos. Eu descrevo 80 sentimentos dentro da minha subjetividade, porque o sentimento cada um sente, é que nem escutar uma música, né? A música é a mesma, mas cada um vai escutar, vai bater de um jeito dentro de si aquela música. Então, são a mesma coisa os sentimentos. Então, a pessoa ela vai se conectar a partir dali, a proposta é essa, olha, se conecta com sentimentos, eu estou dando aqui uma experiência da minha vivência com o sentimento, mas você tem condições também de achar tal sentimento dentro de você, né? Então, a ideia é exatamente essa. Esse é o último livro, mas o anterior a ele, que é o Eu Sensível, eu tenho 100 sentimentos que eu coloquei lá também, aí eu peço a pessoa para escrever no livro, é um livro interativo, para se conectar com os sentimentos. Então, a proposta, o objetivo é buscar, o que eu percebo é isso, a ignorância do universo dos sentimentos que, infelizmente, as pessoas têm. Doutora, eu não vou lembrar agora, mas algum pensador já disse que quando você ama alguém, na verdade você não ama a pessoa, mas o que ela faz você sentir, então seria aí um sentimento egoísta, mas o amor em si ainda não é muito explicado, não é? Não sei se é um sentimento Não. necessariamente ou um conjunto de sentimentos. Queria que, enfim, a senhora explicasse um pouquinho as suas
Essas eu digo o especulações ao seguinte, redor do amor. a minha experiência com o universo dos sentimentos é o seguinte, é como você tem que pensar, o exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que facilita, é numa orquestra. Você tem uma orquestra lá com não sei quantos instrumentos e tem um maestro. Esse maestro tem hora que ele manda determinados instrumentos tocarem, outra hora ele manda determinada outra sessão lá de instrumentos pararem, tem hora que ele rege para todo mundo tocar quase que juntos, e assim é o universo dos sentimentos. E jamais você vai ter um sentimento, isso é uma ilusão, achar que o amor, por exemplo, é um sentimento. Ele vai estar sozinho, ele vai estar fazendo duetos, ele vai fazer trio, ele vai fazer quadro. Então, o amor, ele tanto pode se associar, por exemplo, à generosidade, que é um outro sentimento, ao carinho, que é um outro sentimento, à esperança, que é um outro sentimento, mas ele também pode se aliar a posse, que é um sentimento, ao orgulho, que é outro sentimento, e aí ele vai se. São conjuntos, vamos dizer, com músicas diferentes, porque vai tocar diferente a pessoa e a relação que ela vai estabelecer com aquele outro que ela está sentindo aquilo. Né? Então, tudo vai depender também de como, e ninguém sente sozinho, né? Você vai sentir sempre em relação a um vínculo. Né? As relações, elas se estabelecem pelo vínculo. Se você tem uma pessoa que você não tem vínculo, você não está sentindo nada por ela, nem ela por você. Mas no momento em que você estabelece o vínculo, quer dizer, uma ligação afetiva através dos sentimentos, você começa realmente a estabelecer a relação humana, né, que a gente estabelece entre nós. E aí vão os sentimentos, é como se fosse uma via dos sentimentos, aí vai passar todos os sentimentos dali, que são ativados e reativados. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, as situações são vividas muito, com sentimentos muito à flor da pele. Como é que tem sido, como é que a senhora tem observado o comportamento da sociedade nesse período? E queria já que a senhora explicasse também se existe realmente isso de à flor da pele, que estágio sentimental seria esse? A flor da pele é quando o sujeito já está no limite, né? Ele, por exemplo, agora na pandemia, né? Eu acho que o primeiro sentimento que surge, eu vejo basicamente três sentimentos, né? O medo e a impotência, né? Eu acho que são dois sentimentos assim que surgem logo. Então, aí daí você vai elevando aquilo, aí vai virando. Se você não contém o medo e a impotência, você vai chegar aonde? Aí vai mudar a frequência, vamos falar numa linguagem simbólica mais fácil para ser compreendida, vai mudar a frequência e esse medo e essa impotência pode virar desespero. E aí vai subindo. Esse desespero pode virar outro sentimento, se transformar, porque os sentimentos vão se transformando em pânico. E aí a pessoa começa que ela já não se suporta, porque aquilo começa a crescer, é como se a intensidade fosse aumentando dentro dela e ela fica à flor da pele. Né? É uma expressão que traduz bem quando a pessoa não aguenta mais aquilo. Tudo já é sobrecarga, é o copo cheio, né? Qualquer coisinha vai derramar a água que está ali. E as pessoas também nesse período têm passado cada vez mais tempo nas redes sociais. Aí a gente viu as discussões em torno da cultura do cancelamento e acontece que nas redes sociais as pessoas se sentem até mais à vontade para ofender, para perseguir, já que é meio que secreto, meio que distante dessa realidade de carne e osso. Essas redes sociais, de fato, propiciam esses sentimentos assim de ódio, de inveja? Tem uma relação com as próprias redes ou uma relação que não são as redes, mas é do ser humano? Fala um pouco sobre isso. Eu até tenho um livro sobre isso, A Maldade Humana, Como Detonar uma Pessoa no Facebook. Esse livro é de 2014, onde eu falo de trolls, dos haters, enfim, de toda uma vivência junto com os sentimentos na internet, em que as pessoas fazem o uso do caso foi o Facebook, o uso para detonar o outro. No caso, até fui eu mesmo que fui vítima, mas enfim, não é a rede social, é o uso que o ser humano faz da rede social. O ser humano ele tem potencial, todo mundo tem ódio, isso aí faz parte do ser humano, todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, isso aí faz parte, são sentimentos. A questão é que a gente tem muita gente que tem pavor só de pensar, não, eu não tenho inveja, não quero, eu tenho pavor. Então ela não aprende
a lidar com o sentimento que ela tem. Ela não aprende, quando aquele sentimento emerge dentro dela, ela não aprende. Então, aquilo fica mal resolvido dentro dela. E pessoas muito frustradas, lógico que aí ela vê na internet um veículo mais fácil para ela expor, né, todo o seu ódio pela vida, toda a sua frustração, toda a sua raiva. O hater, né, o hater é isso, ele vai lá pelo prazer de detonar o outro, é a única coisa que ele objetiva, ele vai lá ou faz o jogo da trollagem, hoje em dia as fake news, enfim, aonde você, na verdade, está usando a fake news, a trollagem, né, de uma certa forma mais elevada, mais político, enfim. Então, na verdade, o outro usa daquilo para destruir, ele não está pensando em construir. E isso é ligado ao ódio, ao extremo do ódio. Realmente, aí, o uso da internet facilita. Mas se não tivesse a internet, ele ia conseguir fazer isso de alguma outra maneira. O que pode modificar, e aí é verdade, é que a internet permite que isso atinja com mais velocidade a muito mais gente. Né? Enquanto que ele ia agredir, atacar 3, 4 pessoas, ele consegue atacar 1000 na internet. Né? Olha um gato aqui atrás. Enfim, então, afeto, né? Os bichinhos são afetos, né? Que a gente tem na vida. Então, enquanto a internet, então, possibilita, a rede social possibilita você ter um número maior de atingindo na sua raiva. Isso sim, mas a origem, ela não é o veículo que origina, o veículo é o próprio ser humano, que não sabe lidar com aqueles sentimentos dentro dele e é incapaz de transformar isso dentro de si. Né? É que nem quando começou o telefone, tudo, não é o telefone, não é a pessoa, né? Somos nós. A destrutividade está em nós, no uso que nós fazemos. Uma coisa importante, nem o sentimento de ódio é tão destrutivo assim. O uso que nós vamos fazer dele é que vai dar a destrutividade ou não. Porque, por exemplo, quando você está com muita raiva, com muito ódio, você pode dizer, agora que eu vou vencer, agora que eu vou fazer o negócio funcionar, e não sair para destruir. Então, é o uso que você faz. Se você sabe administrar, se você sabe gerenciar os seus sentimentos, você vai fazer vai pegar esse seu ódio e vai fazer uma dupla, junto, não com orgulho ou com arrogância, você vai pegar o seu ódio e vai fazer dupla com aceitação, com a busca, com a esperança, enfim, com sentimentos aonde você vai poder transformar aquilo em coisas positivas para você e construtivas para a vida, para o outro, para quem está ao seu lado, né? Doutora, uma outra discussão assim, muito atual é sobre o castigo físico em crianças, né, que procuram birra, etc. E se para adultos já é muito difícil de lidar e nomear os próprios sentimentos, imagine para crianças que ainda não sabem, não tem uma bagagem de palavras, não sabe verbalizar o que está sentindo. Então se torna cada vez mais importante tentar entender esse universo psicológico da criança. Fala um pouco sobre isso, como é que a gente lida, em que momento a gente começa a conversar com as crianças sobre expressar sentimentos. E fundamental isso que você está falando, porque a gente, quando nasce, a gente não sabe nada. Quem vai nomear o que a gente está sentindo, no caso, a mãe ou quem está cuidando, são os familiares, as pessoas que estão próximas. A criança sente uma coisa, ela faz alguma coisa, aí o outro de fora, adulto, vai dizer, isso é isso. Então ela começa a aprender a nomear aquilo que ela está sentindo a partir do que o outro sente. Está dizendo para ela, perdão, ela vai dizer, isso que eu estou sentindo é medo, isso que eu estou sentindo é raiva, isso que eu estou sentindo é angústia, isso que eu estou sentindo, ela vai começar a aprender a nomear. Se esse adulto que está ensinando para ela também não sabe, ele não vai nomear, ele vai dizer, cala a boca e engole o choro. E aí começa uma rede de pessoas que começam eu não sei, não passo adiante, também aquela criança quando crescer não vai saber e vai continuar nesse ciclo. Então está na hora a minha proposta é, vamos parar e vamos aprender a nomear o que sente, vamos falar de sentimentos. Quanto a bater nas crianças, eu acho que bater eu apanhei quando criança, nem por isso deixei de estar aqui, enfim. Mas realmente eu acho que uma coisa é uma palmadinha,
Outra coisa é você espancar a criança, isso aí realmente é demais. Agora, também não pode acontecer o que eu tenho visto muito hoje, claro que eu não vou aqui entrar na seara de pedagogos, enfim, eu estou falando enquanto psicóloga, que a criança começa a ditar para o adulto o que é e o que não é. A criança ela precisa de um adulto forte que dê a ela o rumo da vida dela, que ensine para ela as coisas da vida. Então, ela pode ir de castigo, ela pode. Uma palmadinha, eu não vejo nada demais. Palmadinha, não é espancar. Né? Uma palmadinha, um tapinha, assim, ó, pá, às vezes a criança cai numa manha que tira do sério. Agora, eu acho que isso é o último caso, isso não deve ser a regra. A regra é sempre o diálogo, o castigo, né? Tem a técnica da cadeira, que você põe a criança para pensar, crianças maiores, enfim, é muito bom. Quer dizer, você fazer a criança refletir sobre as ações que ela está fazendo. Olha, você vai ficar um tempo sem o celular, vai ficar um tempo sem entrar na internet. Castigo. O castigo, a criança sentir a falta do que ela gosta vai fazer muito mais efeito do que a possível tapa que a mãe ou o pai possa dar na criança, né? Perfeito. Doutora Beatriz, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade de falar de sentimentos. Aí a gente conversou com Beatriz Breves, que é psicóloga e psicanalista,